Queridos, nós vamos meditar essa noite no texto bastante conhecido, está lá em João, capítulo 4, que fala de Jesus e a mulher samaritana. Nós vamos ler João 4, a partir do verso 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho longa, mas é importante entender toda a história para que nós possamos fazer essa reflexão. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva." A mulher disse: "O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá e chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade." A mulher disse: "Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: "O que pretendes?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Rabi, come alguma coisa." Ele, porém, lhe disse: "Tem algo para comer que vocês não conhecem." Então seus discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?"
Minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que é realmente o Salvador do mundo. Essa é uma história bastante conhecida. O João Calvino escreve que o Evangelho ele não é uma doutrina apenas de língua, mas de vida, não compreendendo só com razão ou memória, mas quando invade todo o ser e cada canto do coração. E assim foi o ministério de Jesus, simples, mas profundo. E é interessante que a gente percebe que ele atinge e alcança cada parte do nosso coração. Jesus, ele foi encarnado no cotidiano das pessoas, ele falava a língua do povo, ele usava imagens simples, ele usava histórias que tinham a ver com o dia a dia das pessoas, por meio das suas parábolas. Ele falava a linguagem que o povo entendia, a sua fala, o seu discurso era acessível a todos. Ele conseguia alcançar. E quando ele falava, ele abalava estruturas religiosas, ele abalava estruturas culturais e estruturas morais. E esse texto em João 4, nós encontramos aqui um dos retratos mais belos que mostra essa simplicidade de Jesus. Ele ali à beira daquele poço, e ele em uma conversa aparentemente simples, comum, informal, ele vai ali para aquela mulher revelar a grandeza e a simplicidade do Evangelho. A simplicidade que quebra paradigmas, a simplicidade que alcança povos. Não era comum que um homem abordasse uma mulher daquela forma como Jesus fez. Mais incomum ainda era um judeu abordar um samaritano. E Jesus quebra esses paradigmas. Ali há um encontro de um judeu que estava cansado e senta à beira do poço, e ele pede água àquela mulher, a uma mulher samaritana, mas por trás dessa cena simples, Deus estaria movendo toda uma cidade. Por meio da simplicidade de um judeu que sentou porque estava cansado, um sol escaldante ao meio-dia, e que pede água. Ele teve sede, ele pediu água. Mas por trás daquele pedido de água, por trás da sede, havia uma intencionalidade. Jesus queria encontrar aquela mulher. Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Verso 7. A partir desse pedido simples de Jesus, ele ali abre um caminho para um diálogo, para uma conversa e para uma revelação profunda que iria mudar a história de toda a cidade de Samaria. E quantas vezes nós temos a oportunidade de, por uma simples conversa, apresentarmos o Evangelho para alguém? Quando estamos no Uber, quando estamos numa fila ou numa clínica,
e que a gente consegue puxar uma conversa. E quantas vezes a gente puxa uma conversa e fala de tudo menos de Jesus? Fala de política, fala de futebol, né? Fala de várias coisas, fala de doenças. Mas aquilo que é mais importante para que aquela pessoa ouça, às vezes a gente falha, a gente não fala. Mas Jesus, ele não perdia oportunidade. Ele aborda aquela mulher e ali ele começa a falar. Nada permanece comum quando Jesus está presente. Nada permanece da mesma forma após o encontro com Jesus. Tudo muda. Ele faz a diferença. Situações que são, muitas vezes, aparentemente corriqueiras, elas acabam se tornando oportunidade de revelação quando Jesus entra na conversa. E ali o cotidiano é totalmente transformado pela presença dele. Ele tem esse poder de transformar o cotidiano. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. E ali ele pega um gesto simples de tirar a água e transforma em uma metáfora sobre a vida eterna. Um pouco de água. E ele aproveita aquele momento e ele fala da vida eterna. Quem beber dessa água jamais terá sede. E eu fico imaginando a cabeça daquela mulher quando ela ouve aquilo, deve ficar totalmente baratinada, ela não deve ter entendido nada. Que água é essa? Que eu vou beber e nunca mais vou ter sede? Porque a dimensão do pensamento daquela mulher é uma dimensão física, material. Mas Jesus estava falando de eternidade. Jesus estava falando de salvação. Jesus estava falando do Espírito Santo. A presença de Jesus transforma pessoas, transforma cidades, transforma estado, transforma países, nações. E Jesus, ali na sua simplicidade, sem nenhum tipo de espetáculo, não havia nenhum tipo de grande aparato religioso. E em 2 dias, aqueles 2 dias foram suficientes para marcar todo um povo samaritano. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificava: ele me disse tudo quanto tenho feito. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Uma conversa, uma mulher improvável, um povo alcançado. É assim que Jesus faz. Ele usa o improvável. Era muito improvável que um dia eu me tornasse um pastor. Era muito improvável. Outro dia eu fui no sepultamento de um amigo meu em Salvador, que era pastor, e lá, naquele momento de sepultamento, eu vi algumas pessoas sendo chamadas para ir falar, dar um depoimento, e eram pastores, e eu me surpreendi que eram pastores, porque faziam parte da turma que andava comigo, e eram os mais bagunceiros. Eram todos crentes que eram um pé na igreja e outro no mundo. Né? Não é assim que chama, crente Raimundo? Pois éramos nós. E engraçado que nós começamos a conversar, e a gente se surpreendendo. Cara, você é pastor? E a gente começou a rir. Falei, caramba, quem imaginava que nós seríamos pastores? Mas o Senhor usa os improváveis. Ele tem esse poder transformador de fazer tudo novo. E ali estava um grupo de homens que hoje são servos do Senhor, que pregam a palavra e que são um testemunho vivo da transformação que Jesus pode fazer na vida do homem. Deus começa muitas vezes pela pessoa mais improvável. A escolha de Jesus não é de religião. Ele não começou ali a transformação naquela cidade pelos seus líderes, mas por uma mulher samaritana, que era moralmente questionada, que era marginalizada, mas ele a conhece completamente. Jesus sabia quem ela era.
Ele não estava enganado sobre quem ela era. Mas ainda assim, ele a envia. Deixou, pois, a mulher, o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? A simplicidade de Jesus está também em ver valor onde ninguém mais vê. Ele vê valor onde ninguém mais vê, porque ele vê o coração. Quando o profeta foi à casa de Jessé, e ele procura o filho que seria indicado como rei, e ele olha a aparência, e o olhar bateu num dos filhos de Jessé, ele disse: deve ser esse, grande, forte, bonito. E o Espírito de Deus disse: olha, não é esse. Você olha a aparência, mas eu vejo o coração. E o mais improvável dos filhos de Jessé, que estava lá no campo cuidando das ovelhas, aquele foi o escolhido de Deus, porque o Senhor enxergou em Davi algo que as pessoas, nem mesmo a sua família e nem o profeta, conseguiram enxergar. Mas Deus olhou e ele enxergou. E Deus olha para você e ele vê coisas em você que ninguém consegue ver. E por isso ele quer usar você. Por isso ele quer fazer de você um instrumento usado por ele para transformar vidas. Quem sabe até transformar cidades. A simplicidade do Evangelho. O Evangelho ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é profundo. Ele é também durável. E ele é acessível a todos. O Evangelho é simples sem ser raso, sem ser superficial. Ele é acessível sem ser barato. E ele é durável sem ser engessado. E em Jesus, verdade profunda, ela é comunicada em palavras simples. Na sua simplicidade, Jesus trazia palavras profundas que tocavam o coração das pessoas. As suas palavras eram simples, mas eram cheias de autoridade. E impactava quem ouvia. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Não é um gole de água ocasional, é uma fonte que passa a habitar dentro da pessoa, marcando toda a sua vida, direcionando toda a sua vida. E que vai fazer toda a diferença. O Evangelho ele é bastante acessível. Ele vai ultrapassar as fronteiras e os preconceitos. E Jesus quebra barreiras étnicas, Jesus quebra barreiras religiosas, Jesus quebra barreiras de gênero. Um fariseu era alvo do amor de Jesus, apesar de toda a perseguição, apesar de todas as artimanhas para pegar Jesus em falhas. Eles eram alvo do amor de Jesus. Jesus era um judeu ali falando com uma samaritana em público. E ele falava com aquela mulher sobre coisas santas. E isso era escandaloso para os religiosos daquela época. Era inadmissível. Como se ela não fosse digna do amor de Deus, né? De ser alcançada pelo amor de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós somos alvo do amor de Deus. Nem todos nós aceitamos. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, está lá no verso 9. Nessa cena, queridos, nós vemos a essência do Evangelho. Ele é acessível a todos, independente de raça, de sexo, de passado, de reputação. Não importa a sua reputação, não importa o que você fez no passado, você é alvo do amor de Deus.
E às vezes a gente ouve coisas tipo, a pessoa passa a vida toda fazendo um monte de misérias e depois diz que é crente e está tudo certo. Porque as pessoas não conseguem entender essa dimensão do amor de Deus. E quando o amor de Deus nos alcança, quando Jesus chega na vida, pode ser o pior bandido. Ele muda tudo, ele transforma tudo, ele restaura, ele faz tudo novo. Esse é o nosso Deus. Esse é o poder transformador de Jesus. O texto nos mostra o choque entre a superficialidade religiosa e a profundidade que Jesus busca. Ele não aceita ficar apenas nas discussões teológicas sobre lugares de adoração, e a gente percebe que a mulher traz a direção do diálogo para questões teológicas. A mulher começa levantando uma questão teológica: qual o lugar certo para adorar? Como muitos hoje, ela prefere falar de religião em vez de falar da sua própria vida. Ela não quer ser confrontada do seu pecado. E quantas vezes isso tem acontecido conosco hoje, queridos? A gente foge do confronto. Jesus quer confrontar o nosso pecado. E às vezes a gente quer sair pela tangente. A gente quer buscar discussões que não vão levar a lugar nenhum. Só perda de tempo. Jesus não embarca nessa discussão teológica. É mais confortável, muitas vezes, discutir doutrina do que permitir que Deus toque nas áreas quebradas do nosso coração. E Jesus conduz do debate teológico para a verdade do coração. Jesus não entra naquela discussão como se fosse um rabino polêmico, mas ele conduz para a essência da adoração e da relação com Deus. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus vai tirar o foco de onde? E ele vai levar aquela mulher a pensar em como adorar e a quem adorar, que é muito mais importante do que onde adorar. Não importa onde, não importa que você adore o Deus Todo-Poderoso, o único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Então não importa onde, se no templo, se na rua, se em casa, se no trânsito, não importa onde, importa que você adore a Ele. E como? Em espírito e em verdade. É isso que importa. E é isso que Jesus começou a mostrar para essa mulher. Olha, não importa se é em Jerusalém, se é em Samaria, não importa. O que importa é que você adore a Deus, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Jesus não veio apenas para resolver problemas, ele vem para transformar e restaurar vidas. A mulher poderia ter saído dali com informações novas, mas sem nenhum tipo de mudança. Jesus, porém, se revela àquela mulher como o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. A simplicidade de Jesus chega aqui ao seu clímax. Eu o sou. Ele não oferece só respostas. Aqui ele se oferece a si mesmo. Eu sou. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que vai esclarecer para você aquilo que você precisa entender. A tentação das discussões religiosas não pegou Jesus. Os discípulos se surpreendem ao ver Jesus conversando com aquela mulher, mas eles não questionam. E isso já revela o choque entre a mentalidade religiosa e a prática de Jesus. Os discípulos se chocaram com a prática de Jesus. Ele quebrou o paradigma. Ele não se importou com a tradição, porque ele se importa com pessoas. Ele se importa com vidas e não com tradições.
Os discípulos se surpreendem, porque eles esperavam um comportamento religioso em Jesus. Mas o comportamento que eles veem em Jesus é um comportamento salvador. É um comportamento de quem ama, de quem quer restaurar, de quem quer fazer tudo novo. A simplicidade de Jesus também aparece na forma como ele lida com conflitos e com pessoas feridas. Ele escolhe não gastar tempo e energia em disputas religiosas e, ao mesmo tempo, investe profundamente em quem é desprezado. No princípio desse texto que nós lemos, lá no início do capítulo, estava se discutindo se Jesus estava batizando mais do que João. E Jesus não parou sequer para responder aquilo. A palavra diz que ele sai dali e ele vai, porque havia algo mais importante para ele: alcançar uma vida. Isso era muito mais importante do que discussão sobre quem batiza mais, sobre quem prega melhor, sobre quem administra melhor. Existem pessoas aí fora que estão necessitando de ouvir essa palavra reveladora do Evangelho. E muitas vezes nós perdemos tempo com discussões que não nos levam a lugar nenhum. O tempo urge para que o nosso foco seja direcionado para as pessoas. Que assim como Jesus, o nosso foco esteja em amar pessoas, em ser instrumento de Deus para a restauração de pessoas, para a salvação de pessoas, para saquear o inferno. Fora da zona de conflito, quando surge essa disputa entre os discípulos de João e Jesus, ele simplesmente sai fora daquela competição. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judeia. Ele foi para longe daquela discussão. Era necessário passar por Samaria, porque havia alguém ali que precisava de salvação. Ele se afasta desse clima de briga religiosa e ele segue para uma agenda de reconciliação ali em Samaria. Essa era a prioridade dele. Jesus não desperdiça o seu tempo em disputas vazias. A sua segurança está no Pai e não nas comparações humanas. Em vez de ganhar discussões, ele ganha corações. E esse tem que ser o meu e o seu papel. Ao invés de ganhar discussões, que nós estejamos ganhando almas para o Senhor. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Tão simples quanto isso. Pedir água, iniciar um diálogo, ouvir alguém que precisa ser ouvido, revelar, curar. Quem tem profundidade, queridos, valoriza pessoas e não estatísticas. Minha igreja tem não sei quantos membros, a minha igreja tem 3.000 membros, a minha igreja tem 6.000 membros. E às vezes uma igreja que tem 50 membros está fazendo a diferença. O que importa é o coração. É preciso prestar atenção na prioridade. A mulher samaritana é alguém marcado por uma vida de rejeições, uma vida de fracasso. Uma mulher que era humilhada, uma mulher que era marginalizada, que era desprezada pela sociedade. Mas Jesus a valoriza. Jesus reconhece a sua história e Jesus lhe confia uma mensagem. E de humilhada, ela passa a ser uma mensageira do Senhor. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? De uma mulher humilhada e desprezada, ela agora passa a ser uma mensageira do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ela deixa o seu cântaro. Isso é o símbolo
da sua velha rotina, da sua velha vida. Deixa o seu cântaro. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aquela mulher corre para uma vida nova e ela corre para anunciar aquilo que Jesus produziu no seu coração. A simplicidade de Jesus transforma aquela mulher em uma missionária. Olha que coisa linda. De desprezada, de humilhada, agora ela é uma missionária do Senhor. Jesus transforma aqueles que se encontram com Ele. O evangelho que Jesus nos mostra é um evangelho que valoriza e que inclui. Ao final, os próprios samaritanos reconhecem. A fé deles não se baseia apenas no testemunho da mulher, mas na experiência pessoal que eles também tiveram com Jesus. Porque eles não ficaram só naquilo que a mulher disse, eles foram ouvir. E eles pediram a Jesus que ficasse mais tempo com eles, e Jesus ficou ali com eles 2 dias. 2 dias com Jesus vale mais do que uma eternidade, queridos. Eu fico aqui imaginando quantos ensinamentos eles puderam beber naqueles 2 dias, desfrutando da presença maravilhosa do Senhor Jesus. E ali eles diziam, já não é mais pelo que você disse, mas é pelo que nós ouvimos. Já não era mais simplesmente pelo testemunho daquela mulher, mas era por aquilo que eles tinham ouvido do próprio Jesus. O Salvador do mundo, ele se revela numa conversa simples, num lugar simples, com uma pessoa desprezada. Esta é a beleza da simplicidade de Jesus. Em João 4, para concluir, a simplicidade de Jesus nos revela algumas coisas, eu separei 4. Primeiro, um evangelho que quebra paradigmas e alcança povos, começando pelas pessoas mais improváveis. Segundo, é um evangelho profundo, durável e acessível, que trata a pessoa por inteiro e se torna fonte interior e não apenas experiência momentânea. Revela ainda um chamado para sair da superficialidade religiosa e entrar na profundidade da adoração em espírito e em verdade. E, por último, revela um estilo de vida que evita conflitos estéreis e, em vez disso, valoriza pessoas feridas, transformando-as em instrumento de Deus. Ali, queridos, à beira daquele poço, Jesus nos mostra a verdadeira grandeza do Evangelho. E essa grandeza está justamente na sua simplicidade, no seu jeito de falar ao coração, no idioma da vida real, do cotidiano, na restauração da dignidade, na cura das feridas, e em chamar cada pessoa para a profundidade de um relacionamento com o Pai. E que essa simplicidade de Jesus possa estar moldando o meu e o seu coração. Que possa moldar a nossa forma de pregar, de abordar, de falar com as pessoas. Nós não precisamos de palavras bonitas, nós precisamos da palavra verdadeira do Evangelho. Nós precisamos da simplicidade do Evangelho que cura, que restaura e que transforma. Que essa simplicidade de Jesus possa nos envolver. Nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aqueles homens disseram. Por meio da simplicidade de Jesus, eles reconhecem que aquele que vos falava era o Salvador do mundo. Jesus não precisou de parede preta, Jesus não precisou de aparatos de sonoplastia, não precisou de trio elétrico, não precisou de luzes especiais. Ele só precisou da simplicidade. E ali ele alcançou não só aquela mulher, mas muitos naquela cidade. E quem sabe nós
possamos também, por meio da simplicidade, alcançar muitos aqui nesta cidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entender essa simplicidade, a praticar essa simplicidade e a nos colocarmos à disposição do Senhor para pregar esse evangelho simples, mas poderoso, eficaz, que não exclui, mas que abraça, que agrega, que ama. E que por meio do poder desse evangelho, pessoas são transformadas e restauradas para a glória de Deus Pai.